Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui para uma aula maravilhosa sobre um artigo que eu acabei de ler, que foi o artigo publicado pelos médicos lá da primeira cidade que teve o problema com o coronavírus, lá em Wuhan. Não sei se é assim que fala, não sei falar chinês, mas deve ser mais ou menos isso daí. E aí eu acabei de ler esse artigo e tive essa ideia de fazer uma aula comentando esse artigo, né? O que é que tem de legal? Eu achei algumas informações bem interessantes que você pode levar para a sua prática clínica e ajudar você, sua equipe e os pacientes, tá certo? Então, me apresentando, né? Se você chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Tiago Chaves Amorim, sou médico anestesista, moro aqui em São Paulo, capital. Estamos aqui na quarentena, né? E aproveitando para produzir. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui que está evidenciando muito minha careca. Aí. Então, eu adoro intubação orotraqueal, inclusive faço treinamentos, né, para outros médicos nessa área, e eu tive o maior prazer de descobrir esse artigo aí, ler, e agora eu fiz uma aula para trazer as lições que todo esse evento aí da pandemia pode nos trazer, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estou usando esse programa maravilhoso que é o Zoom. Ele é muito legal para gravar. E aqui está o artigo. Veja só, é um artigo bem longo. Ele foi publicado na British Journal of Anesthesia. E aí é um artigo bem completo, eles comentam, tem conclusões, e a gente vai destrinchar esse artigo hoje, tá certo? Eu serei o seu garçom de informações, eu filtrei, e agora eu vou trazer o que eu achei de mais legal para acrescentar na sua vida, acrescentar na sua prática clínica. Deixa eu me aumentar aqui que eu quero ficar grandão. Aê. Então, nós iremos, a partir de agora, analisar esse artigo dessa cidade de Wuhan. Está aqui meu CRM, eu sou médico anestesista, adoro falar de via aérea e vamos começar. Está aqui o nome do artigo, ó, foi uma análise de 202 pacientes que foram registrados com coronavírus. A gente vai estudar todo o método desse trabalho, tá? A forma com que foi selecionados esses pacientes, como é que confirmaram isso, né? Lá em Wuhan, na China, e as lições aprendidas e recomendações internacionais. No final desse artigo, ele vai fazer recomendações para que a gente melhore a nossa atuação e melhore também o grau de sucesso das intubações para os nossos pacientes, tá bom? E para os seus pacientes também. Estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar a minha comunidade médica e também se você é da enfermagem, da fisioterapia, seja muito bem-vindo. Você aqui será um perpetuador de informações também, tá bom? Estou aqui com o meu café com leite para dar uma animada. Então, os nossos colegas aqui, ó, Wenlong Yao, Ting Ting Wang, Beiling Jiang, todos eles participaram. Esse artigo é super recente, foi recebido no dia 27 e aceito já no dia 31 de março, tá certo? Então, é bem recente esse artigo aí. Deixa eu me diminuir aqui, que senão eu vou ficar em cima das informações. Vamos lá, objetivos do trabalho. O que é que eu vou trazer aqui para você que está me assistindo? Quais são as características desses pacientes que foram intubados? Se eles correspondem, né, com a epidemiologia que a gente está vendo aí, que se foi real ou se não foi real, né? Existe uma série de discussões também aqui no Brasil. Complicações, eles registraram as complicações. Será que alguém morreu, né? Será que teve alguma complicação aí mais séria ou se todo mundo saiu vivo, né? Se o tratamento lá ele conseguiu deixar todos os pacientes vivos. E aqueles médicos que estavam participando das intubações? Se você está na comissão de frente lá, se você está no fronte de guerra, como é que foi o índice de infecções daqueles médicos lá de Wuhan? Será que está correspondendo aí com o seu serviço? Você já pegou o coronavírus? Eu já peguei, já estou na estatística. Não aconteceu nada comigo, não tive nenhum sintoma. Acho que num dia lá eu fiquei meio borocochô,
mas já estou curado, o meu PCR já deu negativo. Não se preocupe, estou aqui produzindo. E por último, recomendações baseadas nessas experiências lá dessa cidade de Wuhan. Tá aqui o hospital, ó, é o Hospital Tongji e tem o Hospital Union. Esse aqui é o Hospital Tongji. Veja só que é um hospital grande, um hospital bem possante, né? Você vê que é uma estrutura grande e é capaz de abraçar todos esses pacientes aí. Foram 202 pacientes, tá certo? Distribuídos nesses dois hospitais aqui. E todos os pacientes foram confirmados, sim, tendo coronavírus, não de uma forma clínica, mas de uma forma laboratorial e também, quiçá, por exames de imagem. Tá? Uma tomografia de tórax foi feita em alguns desses pacientes para corroborar aí com os achados laboratoriais. E aí a gente vai começar em todo o método que foi realizado, né, por esses médicos intubadores. Eles fazem parte aí da minha categoria de médicos, eles são anestesistas, isso aí eu vou falar no futuro. E a gente vai conversar agora de todo o método que foi realizado e tirar lições. Eu também vou comentar de acordo com a minha opinião pessoal, tá certo? É uma opinião de especialista, então não tem nenhum embasamento na maioria das coisas que eu vou falar. Tanto é que todas as conclusões aqui tiradas desse artigo também são opiniões menos científicas, digamos assim, né? Ainda não deu tempo de ter conclusões sólidas. Então, às vezes, eles vão errar para mais, às vezes eles vão errar para menos, até a gente chegar no N suficiente para fazer outras publicações mais evidentes, né? Mais possantes aí. Então, o que é que eles faziam com esses pacientes, né? Primeiro, ele chegava, conversava com o paciente ou coletava a história clínica dele, se ele tinha algum problema anterior, as comorbidades, se era hipertenso, diabético, se já teve algum problema com via aérea anterior, né? Se já teve algum problema com intubação na traqueal. Uma informação que eu quero passar para você, pessoal minha, é a parte da avaliação da via aérea. Existem alguns tipos de pacientes que você olha e você já sabe que aquele paciente vai dar trabalho para você. Por exemplo, esta paciente aqui. Esta moça, eu fiz questão de trazer uma moça oriental, eu não sei se ela é chinesa, japonesa ou coreana, mas ela é da raça oriental e você percebe que o queixo dela tem uma retração aqui que para uma pessoa que não tem esse treinamento visual, né, digamos assim, seria uma pessoa normal. Porém, isso daqui pode ser considerado um discreto retrognatismo, que é o oposto desse rapaz aqui, que é o prognatismo, né? Então, esse rapaz, ele é mais fácil de entubar, tá certo? E essa senhorita aqui é mais complicado de entubar. E tem uma coisa que é bem característico do pessoal asiático, que muitos deles têm o queixinho pequeno. E isso pode dar trabalho para você. Se você não souber as manobras fundamentais, você pode ter trabalho com esses tipos de paciente que pode dar um pouco mais de dificuldade. Caso você queira me ver falando mais sobre esse tema, né, eu tenho uma outra aula sobre o COVID, como entubar, sedar e ventilar mecanicamente esses pacientes no meu canal, que aqui estou disponibilizando esse vídeo do YouTube ou do IGTV, se você tiver nesses dois canais. Quando você acabar, se você ainda estiver muito empolgado, como eu estou agora tomando esse café, assista outro vídeo que eu vou expandir mais ainda esse tipo de conhecimento, certo? E eles avaliaram mais outras características, como a circunferência cervical, a grossura do pescoço, certo? Isso aí também interfere. Se for muito grossa, dá para fazer, a intubação vai ficar mais difícil. O comprimento do pescoço, eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse preditor aqui de via aérea difícil, tá? Fiz uma revisão e também não. Talvez seja alguma coisa deles lá, né, local. O tamanho da mandíbula foi o que eu falei agora, né? Mandíbulas pequenas, como dessa senhorita aqui, dão mais trabalho, tá? Tanto é que eu, Thiago,
Quando eu sei que o meu paciente ele tem uma origem oriental, né, que ele tem esse perfil de ser japonês, como a gente fala, eu já tomo as devidas medidas para preparar a intubação dele, para que a intubação não me dê trabalho, certo? E, consequentemente, machuque o paciente. Tiago, qual seria aí a principal medida, né? Você como anestesista aí, já está intubando todos os dias pacientes há alguns anos, né? Há 4 anos já que eu sou anestesista. Eu acho que a principal medida aí que você tem que tomar é um conjunto, né? Mas se fosse para escolher uma, eu escolheria a elevação da cabeça, seria a sniffing position, ou posição do cheirador, tá certo? Você coloca coxins aqui na região occipital, e aí você vai ter uma laringoscopia muito mais facilitada. A visão que você vai ter vai ser muito melhor, diferente de você fazer uma intubação em DDH, né, que é em decúbito dorsal horizontal. Por favor, você que está me escutando aí e intuba pacientes, não intube os pacientes em DDH, porque você vai sofrer. Às vezes é uma via aérea fácil, que seria muito bem intubada com um coxim, mas você se complica deixando ele sem nada, e aí para você vai ser uma via aérea difícil. Aí você vai ter que pedir ajuda e eu vou ter que ir lá e ajudar você colocando o coxim. E aí eu já estou ensinando aqui, e é muito melhor você colocar esse coxim antes de pedir ajuda, tá bom? Teve uma característica que é o Malampate, que é essa escala aqui, ó, de Malampate, tá? Que vai de 1 a 4. Você pede para o paciente abrir a boca e aí você avalia a proporção da língua em relação à cavidade oral dos pacientes, tá bom? Eles evitaram fazer essa avaliação aqui porque ficaram com medo de dispersar os aerosóis lá e infectar o pessoal, tá? Então, essa classificação não foi usada. Também não é uma classificação fundamental para você saber se o paciente é viera difícil ou não, tá bom? Muitas vezes ele tem um malampate ruim, mas a intubação é fácil, tá? Então, ter malampate 3, malampate 4 não significa sempre que o paciente vai ser viera difícil. Ok? Que fique bem claro isso, porque algumas pessoas supervalorizam o malampate. Como eu sou muito bem preparado, eu também tenho aqui uma água mineral. Ok. Então, como é que foi avaliado os meus colegas anestesistas lá chineses? Eram todos anestesistas, tá certo? Desses 2 hospitais aí, os que participaram eram os médicos mais capacitados para fazer as intubações orotraqueais. E realmente, quem intuba mais são os médicos anestesistas. Se você é estudante de medicina, ou clínico, ou até enfermeiro, às vezes a gente não sabe o que o anestesista faz, né? A gente acha que ele vai lá, coloca a pessoa para dormir e vai tomar um café, né? Vai dar uma volta, como se eu tivesse com um paciente ali anestesiado e estou aqui tomando meu café e fazendo a minha aula. Não é isso, certo? O anestesista, ele é o guardião do paciente. Ele é o anjo da guarda daquela pessoa. A partir do momento que eu, Tiago, tenho você como meu paciente, a sua vida está agora na minha mão, sobre a minha responsabilidade. Então, eu vou ficar plantado do seu lado, porque você é meu paciente, e só vou sair do seu lado quando você estiver bem acordado, se sentindo bem, sem náuseas, sem vômitos. Então, nós, como anestesistas, nós vemos o paciente de uma maneira global. Enquanto o cirurgião está operando ali, o dedo da mão direita reconstituindo o nervo com a lupa, o anestesista está vendo você de uma forma totalmente global, frequência cardíaca, pressão arterial, dor, posição dos braços, liga para a família, fala que está tudo bem, preste atenção no monitor, organiza a ventilação mecânica. Então você é como se fosse ali um polvo e você adquire várias habilidades que vão deixando você um médico muito completo, um médico que consegue ver o global e o funcionamento até de onde você está trabalhando. Até saí do tema agora, mas foi para valorizar minha classe, né? E aí, ó, quarentena em hotel por 14 dias. Os meus colegas ficaram nessa quarentena, uma quarentena que não é de 40 dias, né? Foi de 14 dias.
E no final desses 14 dias, eles fizeram um PCR, tá? Para ver se eles estavam realmente infectados ou não. Deu negativo? Volta para o trabalho normal. Voltou a trabalhar lá o chinês. Veja só agora. Proteção. Agora a gente vai entrar quase que num campo de astronautas. A proteção deles lá era muito rigorosa. Vou até me diminuir aqui, vou me deixar pequenininho. Primeiro lugar, para as intubações sempre eram 2 anestesistas, tá? Quando um anestesista trabalha sem uma ajuda eficiente, é bem mais difícil. E às vezes quando você está em dupla, é muito fluido, sabe? Um já sabe o que o outro precisa porque a gente conversa sem falar. Você já sabe as etapas, e isso em qualquer profissão, né? 2 cirurgiões operando que se conhecem, a cirurgia vai muito mais fácil, né? Apesar de eles brigarem de vez em quando, a cirurgia vai muito bem e o desfecho para o paciente é melhor, tá? O anestesista também briga, tá bom? Mas cirurgião, de vez em quando, ele briga um pouquinho mais. E aí, falando sobre os anestesistas, eles estavam usando, primeiro, uma máscara N95. Por cima dessa máscara, existia uma máscara cirúrgica, tá? Então, eram 2 máscaras que estavam sendo usadas. Aqui, é exatamente essa foto aqui, tá? Óculos de proteção, ela tá com óculos aqui, eu não sei se é um rapaz ou se é uma moça, mas está com óculos de proteção e uma capa de proteção, que é toda esta capa aqui que ela está usando com um capuz, né, na cabecinha e aqui nos pés um protetor para os pés. E por último, luvas. Eu não, no artigo não falou se era luva estéreo ou não, mas pela minha visão aqui de águia, que era ex-míope, eu acho que é uma luva estéreo, tá? Essa primeira paramentação. E depois a gente vai para uma segunda camada aí, tá bom? Capote impermeável, é esse azulzinho aqui que a gente usa nos hospitais aqui de São Paulo. Lá eu sou de João Pessoa, na Paraíba, lá esse capote é bem difícil de achar, é mais aquele verde, que é de pano, né? E também esse face shield. Face shield lá é um pouco diferente do nosso aqui do Brasil. O nosso brasileiro foi uma adaptação dos face shields para solda. Então, é a mesma coisa, só que o nosso aqui é só um modelo diferente. E, por último, eles faziam uma terceira camada, veja só, que eram muito bem protegidos. E eu nunca, não vi ainda essa terceira camada aqui no Brasil. Tá? Eu não sei se existe. Eu trabalho nos maiores hospitais aqui de São Paulo, mas não vi ainda essa terceira camada aqui, que é com esse capuz. Eles têm esse sistema purificador chamado PAPR. Essa daqui tá sem o sistema purificador, tá? É só o capuz. Parece aqui um astronauta mesmo. E por cima ele coloca mais uma luva estéreo. Sempre, sempre, sempre eles usaram 2 luvas, acredito eu que sejam estéreis, tá? No artigo ele não falava. Deixa eu colocar o purificador aqui para você ver como é que é. Olha lá, aqui atrás, ó, é coisa de chinês mesmo, né? Tecnologia pura. O pessoal lá não brinca, não. É um purificador que você respira através desse mecanismo. Tem essa mangueirinha aqui, ó. E aí o ar que entra para você, ele já está purificado. E aí, tanto para se paramentar quanto para se desparamentar, você era fiscalizado para não fazer bobagem. Você era fiscalizado por um enfermeiro e o seu colega também era um possível delator ali. Isso tudo para evitar contaminação, tá bom? Para você não baixar a guarda e não se contaminar, para não contaminar os pacientes. Eu poderia me contaminar, eu me contaminei, inclusive, e como jovem, uma pessoa muito novinha, eu não senti nenhum sintoma, passou tranquilo. Só que qual é o maior risco aqui, né? A gente transmitir essa patologia para os nossos pacientes, e não é isso que a gente quer. Maravilha? Então, nós começaremos agora a entrar nas análises, tá? Eu vou fazer uma análise bem
light aqui, para não ficar uma coisa maçante, né? Vamos tirar conclusões legais. Foram realizadas 202 intubações orotraqueais por 52 anestesistas. 52 médicos anestesistas participaram. E aí a gente vai ver aqui, ó, em relação à proteção. Olha só, aqui está o total. E aqui é o hospital A e o hospital B. Vamos ver só o total. Deixa eu apagar esse negócio aqui que eu fiz para você focar aqui no total. E eu vou me tirar daqui para saber o N, né? Então a gente vai... O P, desculpa. Então a gente vai avaliar algumas coisas aqui. Se você não está acostumado a avaliar esses tipos de gráfico, que maravilha, porque você vai aprender mais uma vez comigo. Em primeiro lugar, a gente tem que ver o P, certo? Se é um P significativo. Esse P tem que ser menor que 0,05%. Esse aqui é menor que 0,5, 0,05. Esse P aqui é menor que 0,05. Esse P aqui é menor que 0,05. Esse também e esse não. Então, todos esses dados aqui, nós iremos decretar que eles são certos, eles não são dados ao acaso, tá bom? O que é que significa quando o P é maior que 0,05, né? Ou maior que 5%? Significa que esse dado aqui, ó, ele pode ser ao acaso, pode ter sido só na sorte mesmo. Esse P menor que 0,05 ou 0,5 ou 5%, desculpa, significa que a chance de ter sido na doideira, né, na maluquice, ela é reduzida, ok? Então vamos lá. Óbvio que essas primeiras aqui foi 100%, ó. Todos os nossos colegas utilizaram a máscara N95, todos utilizaram a máscara cirúrgica por fora, todos utilizaram o primeiro óculos de proteção, e aí começou agora a variar. Só 10% utilizou o Face Shield e 64% utilizou aquele capuz sem o filtro, 64%, e apenas 24%, 25% utilizou aquele capuz com o filtro purificador de ar, tá bom? E teve essa intercorrênciazinha aqui, ó, intubação foi atrapalhada por vapor na máscara. Então, 5,4%, 11 intubações aqui no Hospital A foram atrapalhadas por vapor na máscara, veja só. E eles faziam também, eles já sabiam que isso poderia acontecer, ó, porque aqui, ó, nesse primeiro aqui, eles usavam sabão líquido. Se você pegar sabão líquido, pode ser a clorexidina aquosa, ou a alcoólica, e passar ali no óculos, espalhar bem ela cria uma camada que não vai fazer o vapor. Ou então sabão mesmo, tá? Clorexidina, sabão. Tem esse outro negócio aqui que eu não sei o que é, iodofor, eu nunca ouvi falar, mas eles usaram aqui no Hospital B e funcionou muito bem, funcionou até melhor que o sabão líquido. Fechou? E aqui tem a infecção dos nossos colegas anestesistas. Eu fiz questão de tampar para deixar para o final. Será que todos se infectaram? Ninguém se infectou? Quantos por cento deles se infectaram, né? Você vai ter que ficar até o final e não pule até o final, porque eu trarei muitas informações interessantes até lá. Vou deixar esse mistério aí igual novela da Globo. Vamos lá. Deixa eu me tirar daqui e vamos analisar essa nova tabela aqui. Olha lá. Aqui nós vamos falar sobre as características dos colegas intubadores, tá certo? Sexo, não, desculpa, as características dos pacientes, dos pacientes aqui, ó, infectados com Covid-19. Então, vamos lá. Homens, 67%, mulheres, 32%. Olha só, 64% tinham mais que 65 anos. Então, a epidemiologia aqui do pessoal do Japão também corresponde com o que a gente está vendo pelo mundo. História de viária difícil, ninguém teve. E outra coisa, ó, se a gente olhar para cá, não foi um P que diz que é sempre esse valor. Então, pode ser variável isso aqui. Não dá para confiar
se essa proporção pode ter sido na sorte, tá? Mas ela tende a ser com o que eu estou vendo aí nos artigos que estão saindo e nas notícias também. São mais homens que estão sendo infectados que mulheres, tá? Não exclusivamente homens, mas a maioria é homem. Esse daqui é confiável, ó. Via aérea difícil suspeita e via aérea difícil não antecipada. Essa daqui é que quebra a perna do jogador. Quando você vai fazer a intubação orotraqueal, você acha que a via aérea é fácil, a via aérea é tranquila, e aí quando você faz a sua laringoscopia, faz a força, não estou vendo nada. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e dá uma angústia, né? Se você não estiver preparado, se você não tiver com o material ali na sua mão, você fica nervoso e tem que ter calma nessa hora, ventilar o paciente, porque você não vai entubar ele, se você não conseguiu ter a visualização lá perfeita, né? Cormac 1, Cormac 2, você vai tira o laringoscópio, faz a ventilação e aí você solicita um outro tipo de instrumento de resgate, certo? Pode ser um videolaringo, pode ser uma máscara laríngea, pode ser um fio guia, um bugie, assim por diante. Isso aí já é assunto para outra aula. E em 100% dos casos, eles fizeram essa sequência rápida de intubação modificada, tá bom? 0% de intubação acordado, eles não recomendaram essa intubação acordado. E eu fui ver essa sequência rápida aqui modificada, porque existem dois tipos de intubação, até três, né? Tem a sequência tradicional, tem a sequência rápida de intubação e tem a sequência retardada de intubação. Como é que é isso aí, Thiago? Sequência tradicional de intubação. A gente faz um opioide, geralmente o fentanil, a gente faz um hipnótico, faz um bloqueador neuromuscular de ação mais prolongada, né? Ele demora um pouquinho mais, latência maior, ou seja, ele demora para fazer o efeito, e a gente vai ventilando o paciente na mão, tá? Essa é o normal. Sequência rápida de intubação, qual a diferença? A gente faz tudo menos a ventilação manual. Sequência retardada de intubação. Geralmente faz-se a ketamina para deixar o paciente ali respirando espontaneamente e você vai pré-oxigenando ele e depois você faz uma sequência rápida de intubação. Então, para o nosso artigo aqui, eu achei muito estranho que eles falaram que essa sequência rápida é modificada e eles ventilaram os pacientes. Houve a ventilação depois da sedação. Então, é como se fosse a sequência tradicional, tá? Eu vou mostrar aqui no artigo que eles fizeram isso aqui mesmo. Como é que foi a intubação, Thiago? Mostra pra gente aí que eu tô curioso saber como é que esses japoneses, esses chineses estavam intubando os pacientes. Fizeram a pré-oxigenação deles, 47% foi com máscara facial bem acoplada, oxigênio a 100%, e em 53% eles apenas deixaram o paciente lá com a suplementação de O2 que ele já estava. E olha só as drogas utilizadas para sedação, ó. Propofol, 97%. Pacientes de urgência sendo intubados com Propofol, 97%. Rocurônio, 99%. Lá não existe succinilcolina, pelo que eu estou vendo, tá? Eu, Thiago, faço treinamentos de via aérea, de intubação, estabilização hemodinâmica, pacientes graves. A minha grande recomendação para os meus alunos é que não utilize o Propofol, porque é uma droga super cardio instável, ela dá vasodilatação periférica, ela dá bradicardia, ou seja, uma diminuição absurda do débito cardíaco por um mecanismo duplo, e você vai ter mais um fator de confusão. Por que não usar a ketamina? Não, desculpa. Por que não usar o etomidato? E o que eu prefiro muito a ketamina, né? Prefiro mais o etomidato, que ele tem pouca repercussão hemodinâmica, ele dá pouca hipotensão, então é um fator a menos que a gente se preocupa. Se você é clínico, intensivista, trabalha no SAMU, eu escolheria o etomidato, porque seria uma droga que eu teria uma preocupação a menos, que seria com a hipotensão, tá bom? Tiago, eu quero usar a ketamina. Você falou aí na ketamina, me lembrou da ketamina. Como hipnótico e utilizando a ketamina na substituição do etomidato, do propofol, do midazolam, eu acho que a ketamina
é bem viável, sim. Eu poderia usar ela assim como um agente aí hipnótico de 1 a 2 miligramas por quilo. O etomidato é 0,3 por quilo e o midazolam 0,3 por quilo. São doses de livros, tá certo? A gente tem que avaliar o paciente na hora. Porém, existem protocolos aí que estão sendo divulgados aqui no Brasil de lidocaína mais ketamina mais succinilcolina. Esse protocolo aqui já eu não acho legal, eu não faria nos meus pacientes, porque eu não gostaria que fizessem esse protocolo aqui em mim, tá bom? O que aconteceu nesse protocolo? Foi acrescentada não, né? Foi substituído o fentanil pela lidocaína, tá certo? E a lidocaína não chega aos pés do potencial analgésico de um fentanil. Então, o paciente vai sentir muita dor. Ah, Tiago, a ketamina ela é analgésica, ela bloqueia os receptores NMDA, mas não dá para aguentar uma laringoscopia, meu amigo. A ketamina ela não consegue. Ela tem um potencial analgésico pequeno para moderado, tá? A laringoscopia dói mais que uma expansão aqui das suas costelas pelo finoqueto. Dói mais que você levar um tiro, dói mais que levar uma facada. Então, o fentanil, para mim, ele é super importante na intubação orotraqueal para evitar infartos dos pacientes por descarga adrenérgica. Liberação de adrenalina, noradrenalina, frequência cardíaca lá em cima. Fora que a ketamina, por si só, já aumenta a frequência cardíaca. Então, fique com o protocolo que você considera melhor. Eu não tenho nada contra quem usa essa combinação aqui que eu estou circulando agora. Mas eu, Tiago, que vos dou essa aula, sou professor de intubação orotraqueal, anestesista, recomendo o fentanil mais etomidato ou midazolam e o bloqueador neuromuscular, succinil ou rocurônio. E, Tiago, e por que diabo o pessoal lá da China, né, usou aqui o Propofol? O que é que tem a ver, né? Eles não acompanham você no YouTube? É o seguinte, eu sei por que eles usaram o Propofol, porque eles são anestesistas. E apesar de eu estar defendendo muito aqui o etomidato, né, porque eu sei que para você que não é anestesista é muito mais seguro, eu uso o Propofol também. A gente sabe usar. Então, você masteriza uma droga, eu masterizei o Propofol, porque a gente faz muita cirurgia eletiva, cirurgia que o paciente chega bem e o Propofol nessas situações é muito bom. E aí acaba que você fica muito bom no Propofol, você conhece tudo da droga, você sabe o que é que cada ml faz, né, no paciente mais vovozinho, no paciente instável, no paciente com insuficiência respiratória, você consegue ter mais segurança da droga, tá certo? Por isso que eles usaram o Propofol. Os anestesistas, na maioria das vezes, gostam do Propofol por hábito, por costume, por disponibilidade, tá? E pelas vantagens do Propofol em termos da hipnose. Beleza, Tiago? Já falou demais naquele slide. Vamos para o próximo. A gente vai ver aqui, ó, em relação ao que foi feito e as drogas também, tá? Aqui as drogas, ó. E o que foi feito antes da intubação traqueal. Vamos ver os nossos P's aqui. Antes de avaliar qualquer informação dessa, nós temos que ver os P's. Confiável, 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 confiável. Não confiável, ó. O etomidato deu não confiável. Então, pode ter sido na sorte esse dado aqui. Confiável, confiável e não confiável. O rocurônio. Eu achei estranho aqui esse rocurônio não ser confiável, mas tudo bem. Nós poderemos analisar sabendo que esse dado não é confiável, ele pode ter sido na sorte, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Vasopressor profilático. Olha só, 20% dos pacientes receberam vasopressor profilático. Isso vai ser uma recomendação nas conclusões do nosso artigo aqui de Wuhan. Eu tenho uma solução muito legal, conhecida como solução do Tiagão. Este que vos fala. Caso você tenha um paciente hipotenso, você pode fazer um vasopressor profilático. Como assim, Tiago? Se ele está hipotenso, antes você já sabe que você vai entubar ele. E ele vai ficar mais hipotenso ainda, né? Quando você entubar ele. Então você vai pegar 1 ml de adrenalina
de epinefrina, com mais 19 de água destilada, soro fisiológico, ringue lactato, e aqui você vai ter 20 ml de uma solução chamada solução deste que vos fala, solução no Tiagão. E aqui é 50 microgramas de adrenalina, tá certo? Não precisa saber esse valor aqui não, porque o corpo do paciente não quer saber quantos microgramas você está dando. Ele vai saber que vai acontecer com ele uma elevação da pressão arterial muito forte, se você fizer de 0,5 a 1 ml desta solução, tá? Essa elevação vai totalmente aumentar a pressão arterial do paciente, você vai fazer um vasopressor profilático, se ele tiver superhipotenso, você faz 1 ml, ele vai sair lá do 6/3 para 14, 15 de sistólica, e aí você procede à intubação orotraqueal, tá bom? Para não empurrar o seu paciente do morro, já que ele está hipotenso. Você vai amarrar ele, e aí você chega perto e pode ser que ele caia do morro, mas você está segurando ele, tá bom? Outra medida que foi feita, ó, pré-oxigenação dos pacientes com 100% de oxigênio por 5 minutos, 100% fez isso, e também pré-oxigenando os pacientes com a terapia de oxigênio anterior, foram 53%, e pré-oxigenação com máscara, foi 47%. Deixa eu apagar aqui porque está muito bagunçado isso aqui, eu sou organizado, eu gosto de limpeza. Se você entrar na minha sala de anestesia, você vai ver que é um brinco. A minha área lá da anestesia, no meu carrinho, são todas organizadas. Então, veja só, ele dividiu essa pré-oxigenação com 100% de FiO2 por 5 minutos em duas, tá? Por isso que essa é 100%. E aí, ele dividiu neste modo de oxigenar o paciente a 100% da forma que o paciente estava sendo oxigenado, deve ter feito alguma medida lá para isso, e 47% foi pré-oxigenado com a máscara facial normal, tá bom? E aí as drogas que usaram, nós sabemos já que 96% foi Propofol, 3% foi o etomidato, deu 6 pacientes. Veja só, midazolam usaram em 27 pacientes, tá? Às vezes eles combinavam, por isso que não vai dar o 100% aqui. Às vezes usava Propofol com midazolam, Propofol com etomidato, né? O etofol. E aí de opioide, olha o que eles usaram aqui, ó, sulfentanil e o fentanil de guerra aí, que tem na maioria dos lugares do Brasil, certo? O sulfentanil aqui no Brasil, ele existe mais no centro cirúrgico. A gente usa, eu não sou muito fã do sulfentanil, mas é uma questão de preferência. Eu prefiro mesmo o fentanil. E recomendo que você treine o fentanil, né, porque ele é mais disponível. Na maioria dos lugares vai ter mais o fentanil mesmo. E aí 99% dos pacientes receberam o rocurônio, que é um bloqueador neuromuscular adespolarizante. A dose dele de intubação em sequência rápida é de 1,2 miligrama por quilo. A ampolinha ela tem 50 miligramas. Então, geralmente, a gente usa aí 2 ampolas do rocurônio para um paciente de 70 quilos. Sai muito bem a intubação dele, tá? E olha só esse dado aqui. Olha o que é que eu achei muito estranho, né? Como anestesista e sabendo o que é a sequência rápida de intubação, né? Clássica, que é não ventilar o paciente. Você não quer ventilar o paciente. Primeiro, porque ele pode regurgitar, ele pode broncoaspirar essa regurgitação, e também existe aqui no Brasil uma recomendação de não ventilar os pacientes com ambu para não espalhar os aerosóis. Só que lá na China, Wuhan, no começo de tudo, eles ventilavam o paciente com máscara, ó, 93%. Eles, assim, eu não entendi, eu não vou criticar também, né, porque ninguém sabe a realidade que eles estavam vivendo lá. Mas hoje, qual é a lição, né, Tiago? Ficar criticando é muito fácil. Beleza. Qual é a lição? Hoje em dia é sequência rápida. Você faz as 3 drogas em sequência, opioide, hipnótico, bloqueador neuromuscular, olha para o paciente, se você estiver usando a succinilcolina, você espera ele fascicular e aí você vai para a intubação orotraqueal, tá? E olha qual foi o dispositivo que eles usaram. Ó, foi o
o Scope. Foi esse dispositivo óptico aqui, ó. A recomendação dos hospitais foi para usar o videolaringoscópio, tá? Por quê, Thiago? Eu acredito que o videolaringoscópio seja o futuro da intubação. Futuramente eu vou até fazer um treinamento online com videolaringoscópios, porque eu acredito que daqui a 10, 20 anos, não sei, só vai ser videolaringoscópio nos hospitais de grande porte e você pode ter também o seu videolaringoscópio. Então é bom saber entubar e daqui a alguns anos nós começaremos a ter esse dispositivo à disposição, certo? Então, por quê, Thiago? Primeiro lugar que eles recomendaram ir direto com vídeo, porque há uma distância maior entre o intubador e o paciente. Então, você evita já de estar com o seu rosto ali perto do paciente. E segundo lugar, os índices de intubação com um laringoscópio com câmera, obviamente, são muito maiores do que um laringoscópio rígido, que o N é maior, né? Você demora mais para aprender. Não é fácil intubar também com esse laringoscópio aqui. Ah, Thiago, é fácil agora, é fácil. Você não precisa dar treinamento porque eu comprei um vídeo laringoscópio e sei intubar agora. É muito tranquilo. Não é bem assim, tá bom? Eu já vi muita gente falando isso e na hora de intubar ela não consegue. Ela até tem essa visualização aqui, ó, mas para passar o tubo ela não consegue. Tem várias particularidades, tá bom? Não é facinho, não. Você precisa treinar e precisa estudar, tá? Então, vamos lá. 10% dos pacientes foram intubados com a lâmina de Macintosh, a lâmina curva, e 90% foi intubado com esse dispositivo aqui. Eu fui atrás dele, pesquisei, e é justamente esse dispositivo que eles usavam. 90% dos pacientes foram intubados, ó, na primeira tentativa. E aí, ó, essa primeira tentativa, na maioria dos casos, 92% demorou menos que 3 minutos. Isso aqui foi muito bom mesmo. No artigo, ele não destrinchava o momento que ele começava a contar isso daqui. Se estava incluído a ventilação que eles faziam ou se era a partir da ventilação. Então, é um viés aí, uma crítica que eu faço, que eu acho que deveria ter isso aí para a gente ter um parâmetro maior, tá bom? Um parâmetro melhor, corrigindo. Vamos para o próximo gráfico. Aqui tem a ver com os eventos adversos que aconteceram. Olha só como deu evento adverso. Ó. Hipoxemia, saturação de oxigênio menor que 90%. Foi 73% dos nossos pacientes lá de Wuhan ó, tiveram uma saturação que baixou de 90%. E hipotensão, 20%. Poxa, eu achei baixo esse grau de hipotensão aqui. Para quem estava usando Propofol, eles prepararam bem os pacientes, viu? Achei baixo. Geralmente dá mais hipotensão quando é genérico assim o uso do Propofol, né? Se você sabe usar, é difícil dar hipotensão. Mas para paciente grave, para paciente com Propofol, foram bem aqui no grau de hipotensão. Acho que aquela preparação lá, né, com a solução do Tiagão, digamos assim, ajudou bem a evitar essas hipotensões aí. O que mais que tem aqui? Depois da intubação, aqui era durante a intubação, tá? Durante a intubação, no momento da laringoscopia, tava você lá concentrado, né? Já aconteceu com muita gente que eu tive de residente, né? Eu tenho residentes, de vez em quando eu ensino eles, e aí você tá lá concentrado, né? E você não vê muito bem, e você fica mexendo. E acaba que o paciente começa a desaturar e você não percebe, porque você está naquela visão de túnel. Você não vê que o paciente está desaturando. E já aconteceu comigo de ajudar uma colega num setor lá de um hospital grande aqui de São Paulo que eu trabalhava, e ela pediu a minha ajuda para participar da intubação, né? Era um paciente obeso, um paciente, sei lá, que estava com seus 140, 150 quilos, e ela me chamou para eu dar uma mão para ela lá. A gente sabe que quando tem 2 anestesistas, né, eu já falei, as coisas fluem mais fácil. E aí, beleza. Aconteceu, né? Ela foi preparando o paciente, ela não posicionou o paciente obeso, né, em DDH, decúbito dorsal horizontal,
E eu cheguei para ela, fulana, você não quer... É porque assim, para mim, né, Tiago, quando eu estou ajudando uma pessoa, eu sou bem discreto, eu sou bem respeitador com a conduta do colega, da colega no caso, né? E eu cheguei, fulano, você acha que não é legal colocar um coxinzinho aí na região occipital do nosso paciente para sua laringoscopia ser uma boa laringoscopia? Ah, não, não, tá tudo bem assim, tá tranquilo. Tá bom, tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui para ajudar você, tá? Ela não quis acatar, beleza. E aí ela procedeu para intubação orotraqueal. O paciente tinha 100 quilos. Outra coisa que eu teria melhorado foi a dose da succinilcolina que ela fez, né? Ela fez 100 miligramas, o paciente tinha mais de 100 quilos. Eu não sei se eu falei 100 quilos, o paciente, mas eu acho que ele tinha uns 140 quilos. Então, caberia mais de uma ampola de succinilcolina, quiçá 200 miligramas para esse tipo de paciente eu faria com certeza, para a intubação ser mais rápida e mais, eu faria menos força, tá? E aí acabou que o paciente não ficou bloqueado bem, ela ficou lá olhando a laringoscopia, demorando aquela agonia, aquele desespero, fazendo força, eu via que a mão dela estava tremendo, né? E eu prontamente do lado, preparado lá para ajudar ela. E ela olhando e eu, e aí, fulana, tá conseguindo ver alguma coisa? Tá vendo as estruturas? Tá vendo a epiglote, alguma coisa assim? Ela, tô quase. Peraí. E eu, como estava como um observador, né, e já sabendo, já tendo vivenciado aquilo algumas vezes, eu comecei a olhar para o monitor. E aí eu presenciei exatamente isso. Saturação caindo, baixou para 89, 88, 87. E aí vai um por um, vai caindo um por um, vai caindo um por um. 70, 69. E aí ela passou o tubo. Aí, opa, graças a Deus, conseguiu. Conseguiu entubar? Aí ela ficou naquele silêncio, né? Eu, como já tenho eu já vivi isso algumas vezes, perguntei, né? Quando você pergunta para uma pessoa se ela entubou e há um silêncio, né? Ou ela fica meio uma linguagem corporal ansiosa e querendo ventilar logo o paciente, significa que a pessoa não sabe se entubou, ela não tem a certeza. E aí é mais comum ter ido para o esôfago. E o que aconteceu? Era um paciente super obeso, ela foi auscultar os pulmões, né? Primeiro ausculta aqui no epigástrio, depois vai para os pulmões. Só que, geralmente, os pacientes difíceis, eles têm uma ausculta também difícil. É tudo difícil. Nunca é fácil. Até para fazer uma cricotireoidostomia num paciente que vai dar trabalho, é difícil, porque o paciente já é obeso. E aí eu perguntava, e aí, tá escutando? Tá lá? Tá lá? Tá lá? E ela, peraí, eu acho que tá. Aí conectamos no ventilador mecânico e eu fiquei olhando assim a capnografia, né? Uma capnografia, uma curva bem fraca, sabe? Aquela curvinha assim que ninguém bota fé, né? No normal seria essa. O do paciente estava assim. E aí eu falei, olha, eu acho que não tá lá não, viu? Ah, tá sim, tá, eu entubei. E o que é que eu consegui? Matar a charada que não estava entubado. Como eu estava acompanhando a oximetria de pulso, eu vi que a oximetria de pulso despencou. E aí a frequência cardíaca do paciente agora começou a cair. Estava em 80, aí foi para 79, 78, 77. E eu já, como sabia que este é o caminho para a parada cardiovascular por hipóxia, primeiro cai a saturação, desaparece. Depois a frequência cardíaca, concomitantemente, ela vai subindo, vai lá para 140, 130, porque o coração está hipoxêmico, né? E aí depois ela vai caindo, ela volta, começa a cair, ó, vai para 100, 99, 98 e vai caindo. Aí eu flagrei quando estava nos 70. E daqui a pouco ia chegar em 40, ia fazer arritmia e parar. E eu, na mesma hora, eu não deixei isso acontecer. Eu assumi as rédeas. Ó, para tudo. Tira esse tubo aí, eu já fui pegando lá, acabou a brincadeira. Cheguei com a máscara, comecei a ventilar o paciente, fui meio agressivo até, bem enérgico, né, digamos assim, porque senão o paciente ia parar, não tinha o que fazer, né? Eu tenho certeza que todo mundo entendeu na hora, porque rapidamente a saturação subiu para 98, 97% e a frequência cardíaca dele subiu lá para os seus 80, 90 de batimentos por minuto. Então é assim que a gente consegue
ser um detetive, né, digamos assim, e pegar todos os parâmetros do paciente e usar a nosso favor, tá bom? Então, durante a intubação, fazendo o link aqui dessa história com os dados que a gente está vendo aqui, né, você tem que ficar esperto na saturação do seu paciente. Depois de algumas intubações, eu falo muito isso no meu curso, você tem que treinar para perder o medo, e aí você vai começando a pensar outras coisas. Você está intubando, de repente você olha lá para a saturação e volta para a intubação. E aí você começa a dominar todos os fatores ali que estão acontecendo na hora do procedimento. Depois da intubação, foram 17% de hipoxemia, depois da intubação, e de hipotensão um pouco mais, 27,7%. Então aqui já está mais condizente com o Propofol. Parada cardiovascular, 4 pacientes de 202 foi 2% que teve parada cardiovascular. Esses pacientes aqui, eles tiveram a mortalidade maior, tá? Foi uma das conclusões desse estudo. E aí, em relação à ventilação e eventos adversos, posição prona, foram 33%, pneumotórax, 6%, e mortalidade por todas as causas nas primeiras 24 horas foi de 10%. Então, de todos esses pacientes que a gente viu, 21 morreram nas primeiras 24 horas, tá? Em relação a todas essas complicações aqui, 10% foi uma mortalidade alta. Para ser uma mortalidade, né, foi alto mesmo. E aí eles desenvolveram aqui, deixa eu me deixar um pouquinho mais pequenininho, menorzinho. Eles desenvolveram esse protocolo aqui de intubação, né? Foi uma conclusão, assim, digamos, que eles, depois de todo o nosso trabalho que a gente analisou, sugerimos esse protocolo aqui de intubação. Existem algumas recomendações aqui que eles não fizeram no trabalho original. Por exemplo, o uso de etomidato ou ketamina, mais ou menos midazolam, e minimizar o uso de propofol de suplementação, de complementação, digamos assim, né? Então, eles sugerem usar ou o etomidato ou a ketamina, tá? Com ou sem o midazolam, e eles não recomendam usar o propofol, apesar de quase 100% dos colegas lá usarem o propofol. Eu acredito que esse raciocínio aqui tem a ver com fazer essa recomendação para a população médica geral não anestesista, digamos assim, né? Que não sabe, não tem muita proficiência com o Propofol. Se você tem, maravilha, parabéns. Rocurônio, olha só, ele recomenda usar o rocurônio. Eu acho que lá eles não têm a succinilcolina, mas eu acho a succinilcolina um excelente bloqueador neuromuscular. O que mais? Considerar bolos de 250 ml de soro. Eu recomendaria um soro Ringer lactato. Pré-oxigenar com 100% de oxigênio por 5 minutos. Isso aqui é fundamental para você criar reservas de oxigênio no seu paciente, né, antes de intubar. Olha só o número 1 aqui, vasopressor profilático. Veja só, pode ser aqui também a solução do Tiagão. 1 ml de adrena com 19 ml de soro ou Ringer, ou água destilada também. Você vai fazer meio a 1 ml e vai dar um tônus hemodinâmico para o seu paciente, tá certo? E aí aqui ele fala sobre recomendações, né? Videolaringoscópio, tem que ter uma máscara laríngea de backup. Caso não consiga entubar, cricotireoideostomia, né? Que ele fala aqui que é o front of neck airway. Então, eles criaram essa recomendação aqui. Vamos lá para o próximo. E aí, né, Tiago? E o índice de infecções dos anestesistas, aquele valor ali que você escondeu, né? Malandramente você escondeu. Será que os anestesistas degringolaram, né? Para quem não sabe, a piada interna do degringolaram, de quem faz parte lá da minha comunidade, lá dos meus seguidores também do Instagram. Foi uma vez que eu fui apresentar um trabalho, foi no Copa, é o Congresso Paulista de Anestesia. E aí eu estava apresentando um trabalho de um paciente que teve uma lesão, uma artéria pulmonar, e acabou tendo uma hemorragia maciça pulmonar. Acabou que teve saída de sangue pelo tubo. Foi uma situação bem chata. Eu relatei esse caso.
E aí, no meio da apresentação, eu estava lá, né, super empolgado, sendo avaliado por um anestesista mais velho, eu era residente, e no meio eu falei, né? O paciente degringolou. O paciente começou a degringolar, né? Essa palavra é usada na Paraíba bastante, né? Agora aqui em São Paulo o pessoal não está muito acostumado. E aí o meu avaliador lá começou a me bulinar, né? Começou a falar assim, degringa o quê? Aí eu, não, ele degringolou, né? Ele foi piorando. Degringou o quê? E ele repetiu isso umas 3 vezes. Eu fiquei sem jeito assim, mas não entrei em conflito, né? Ele estava me avaliando. E aí eu mudei a palavra. Não, ele deteriorou, né? O paciente ele foi morrendo. E aí segui na apresentação. E ficou essa palavra aí como uma piada interna nossa da comunidade. Então, a infecção dos operadores, né, dos anestesistas, foi de 0%. Nenhum anestesista foi infectado pelo coronavírus. Veja só. Que maravilha mesmo. É bem difícil ter esse índice aqui. A gente viu que a paramentação deles lá é super rigorosa, né? Não foi à toa que deu 0% de infecção. Parabéns aos nossos colegas lá da China, que já começaram com paramentação máxima, proteção máxima, protegendo os profissionais, protegendo as famílias deles e protegendo os pacientes também de serem infectados, né, por profissionais jovens que não estão sentindo nada, só que os idosos vão sofrer com isso. Deixa eu me diminuir mais uma vez aqui. Vou vir para cima agora para dar uma mudada. Então, chegamos nas recomendações, né? Chegamos no finalmente aqui que o nosso artigo ele deixa de lições, tá certo? São lições que ele deixou, a maioria baseadas em opiniões de especialistas, que eu falei no começo, mas são lições positivas que a gente pode levar para a nossa vida. Eu vou ler porque são lições legais. Nós recomendamos a elevação da cabeça. Olha que só, isso aqui é o que eu defendo com unhas e dentes. Eu fico até feliz de ver isso aqui, né? Eu sou um grande defensor do bom posicionamento e dos bloqueadores neuromusculares. Eu sou o defensor da ONU dos bloqueadores neuromusculares também. Eu quero que todo o profissional brasileiro, quiçá do mundo, use bloqueador neuromuscular, porque faz total diferença nas intubações suas e para o resultado dos seus pacientes. São eles os melhores beneficiados, os maiores beneficiados, né? Quando você usa o bloqueador, quando você acaba com esse medo dos bloqueadores neuromusculares, os seus resultados melhoram muito. E no meu canal aqui do YouTube, do Instagram, tem muito material sobre isso daí, bloqueadores neuromusculares. Vamos entrar nesse mundo aí que você não vai se arrepender. Então, a posição da elevação da cabeça, né, que é o sniffing position, a posição do cheirador, antes da intubação, para otimizar as condições de intubação, nós recomendamos os videolaringoscópios sobre a laringoscopia direta. No caso de dificuldade, um dispositivo supraglótico, né, que seria uma máscara laríngea de segunda geração, deve estar sob a sua disposição, né, deve estar à disposição. Um carrinho de viéria difícil também tem que estar. E também um material para fazer cricotireoidostomia por punção. Ou seja, você tem que entrar para ganhar esse jogo aqui. Você não pode brincar, não. Você tem que entrar com todos os materiais que existem disponíveis no seu hospital, tá certo? Eles não recomendam fazer uma intubação com broncoscópio, né, com fibroscópio, tá certo? Eles não recomendam como uma técnica de intubação primária, tá bom? Só para aqueles pacientes com alto risco de viéria difícil ou viéria difícil já conhecida, non-difficult airway. Show? E aí ele fala daquele gráfico lá que eu mostrei para você. Mais recomendações. Quando possível, a intubação orotraqueal deve ser performada na fase mais cedo, né, da doença, na fase C da doença, para evitar um aumento do colapso cardiovascular,
durante a anestesia e a intubação. Tanto é que eles prepararam o paciente, fizeram bolos de medicação vasopressora antes, expansão volêmica com ringue lactato, com certeza. Eles não usaram soro fisiológico, que causa mais mal do que o ringue lactato. A despeito de evidências claras, nós recomendamos o seguinte: 250 ml de bolos de cristalóide, se não é contraindicado, né? Se tem falência cardíaca, renal, ou está com muito líquido, e redução na dose do propofol como agente indutor. Como eles usaram muito propofol, tem um artigo que fala que você tem que diminuir em pacientes instáveis hemodinamicamente até 90% da sua dose do propofol. Então, veja, se eu, Thiago, tenho 80 quilos, eu receberia 160 miligramas de propofol, 16 ml. Se eu tivesse instável, né, grave, morrendo, eu receberia 2 ou 3 ml, 20 ou 30 miligramas de propofol para realizar a minha intubação, se eu tivesse no estado crítico, tá certo? E aí eles fizeram também a recomendação de usar a solução do Tiagão. Ó. Aqui eles usaram fenilefrina, epinefrina ou norepinefrina. Na anestesia a gente usa muito o Aramin ou a efedrina, mas você que é clínico, que não tem acesso a essas drogas, né, no hospital mais de interior, você pode usar muito bem a solução deste que vos fala, que eu ensinei nesta aula aqui. Mais recomendações, acho que são é a penúltima. A intubação precoce é esperada para reduzir o risco de pneumotórax, tá certo? Dispositivos não invasivos devem ser usados com grande cuidado. A gente sabe que a VNI, ela tá sim recomendada, pelo menos até o dia de hoje, mas tem que ser naquele helmet lá, o Performax, dependendo da sua pronúncia, e durante 30 minutos só, tá certo? Porque ele sela muito bem. E se o paciente não responder, então você parte para intubação orotraqueal. Uma ventilação protetora de baixo volume corrente, por exemplo, 6 ml por quilo, eu até faria menos, eu até faria 4 a 5, dependendo do paciente, é recomendada. Eu também tenho uma aula de ventilação mecânica no coronavírus. Se você tiver interesse em saber mais sobre ventilação mecânica especificamente, assiste essa aula, eu gravei ela 3 vezes, só na terceira que deu certo, e ficou muito boa a aula, por isso que eu gravei 3 vezes. E aí ele fala também, ó, vou soltar essa água aqui que eu não estou bebendo, só estou segurando mesmo. A pronação decúbito ventral deve ser considerada cedo, tá? Especialmente onde pressões de pico ou a driving pressure está alta. A driving pressure é a pressão de platô menos a PIP. Não vou ficar me alongando nisso porque é um outro universo e existe já uma aula sobre isso daí, tá bom? E a posição prona, né, também ajuda muito na oxigenação. Quando a PaO2 sobre a FiO2 está abaixo de 150. Eu já estou entrando já na aula, né? Vai lá assistir. Depois já está acabando aqui e vai assistir essa outra aula que vale a pena. Ok, vamos lá para as conclusões. Só tem mais 2 slides agora. Aguenta aí. A mortalidade nas 24 horas foi de 10%. A gente já viu isso. Em um mês foi 61%. Olha só, mais da metade dos pacientes que tiveram esse acometimento aqui morreram lá. Veja só que o negócio foi sério mesmo, viu? Esses pacientes críticos que foram intubados tiveram índices de mortalidade terríveis. A mortalidade pode ser relacionada aos eventos da intubação orotraqueal. Na minha opinião, Thiago, eu acho que eles tiveram muita dessaturação, a hipotensão até que foi aceitável. A dessaturação, ele não aprofundou até quanto foi, né? Mas o índice foi alto. Não dá para concluir nada com isso, mas eu acho que poderia ser melhorado alguma parte aí do processo. Temos que ver com mais detalhes, tá? Mas, no geral, eu acredito que as intercorrências de via aérea deles foram baixas, foram muito boas.
Eles usaram equipamento top que existe, né? Então, eu acredito que eles se prepararam muito bem, como foram os primeiros, né? Eles não sabiam do que estava acontecendo. E eles já se prepararam e usaram tudo que tinha à disposição. Então, isso aí foi muito bem. Ó, parada cardíaca e falar em parada cardíaca, também tiveram poucas paradas cardíacas, né? Houve um aumento de quase 4 vezes. Esses pacientes da parada cardíaca, eles morreram 4 vezes mais do que os outros pacientes que não pararam em um mês, tá certo? Acho que é isso. Vamos para as conclusões finais. A maioria dos pacientes eram homens e pacientes mais velhos, tá? Então, seguimos a epidemiologia. A hipoxemia foi quase universal e a hipotensão foi comum, tá? É isso que eles estão concluindo. Uma técnica baseada na sequência rápida de intubação, no caso deles, foi modificada, que para mim não é sequência rápida, mas tudo bem. Não vamos julgar, estamos apenas analisando, tá? Eu faria, se a gente fosse fazer uma crítica construtiva aqui, tá bom? Sempre que você vai criticar, não apenas critique por criticar, né? Não, não, isso aqui tá errado. Fale algo de produtivo, dê uma solução que você julga que seja melhor. Não apenas aponte o erro, mas dê uma solução. Melhor que apontar, né, e mostrar que está errado é você mostrar um outro caminho que, na sua opinião, é melhor. E, na minha opinião, o melhor aqui seria fazer uma sequência rápida de intubação real, sem ventilar os pacientes, indo direto para a intubação orotraqueal. A videolaringoscopia foi excelente aqui, já dava para uma intubação orotraqueal na hora, né? Eu acho que reduziu muito aqui o índice de intercorrências, ter usado um videolaringoscópio. Olha só como é que foi para a gravidade dos pacientes. 2% de parada cardiovascular, na minha opinião, foi baixa, tá? E é isso. Não houve nenhum médico infectado com o coronavírus, também foi excelente. Eu acho que esse artigo ele trouxe muitas conclusões bem legais aí para a gente, tá? E que a gente consiga levar essas conclusões para o nosso serviço. Show de bola? É isso aí. Prazer em conhecê-lo. Se você não me conhece ainda, espero ter acrescentado um tijolinho do conhecimento. Tira uma foto minha agora para a gente postar nas redes sociais. Vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a divulgar esse vídeo. Inscreva-se no meu canal. Posta aí essa foto nos seus stories, me marcando, @Thiago Intubação. Ó, se você perceber, o meu YouTube ele não tem nenhuma propaganda, porque eu não ganho dinheiro com isso daqui. Eu tenho a minha profissão, os meus negócios, então o meu objetivo principal é divulgar informações legais, de qualidade, para a gente ficar mais seguro do que está acontecendo, para a gente combater o medo com a informação, tá bom? Eu ainda estou vendo muito colega nosso com medo, meio que desesperado, meio que numa paranoia por causa do coronavírus, e cabe a mim ter um papel de informador, de tranquilizador. Não que a gente vai ficar ignorando, né, o que está acontecendo, mas a gente vai usar a inteligência a nosso favor e as informações ao nosso favor, tá certo? Me segue lá no Instagram, Thiago Intubação, aqui no YouTube ou no IGTV. Se você quiser conhecer meu YouTube, ó, youtube.com/Thiago C. Amorim, tem muito conteúdo legal lá, grande, pequeno, vídeos longos, vídeos curtos, para todos os gostos. E eu faço também treinamentos em intubação orotraqueal. Eu sou uma pessoa que não posso me classificar como especialista em intubação orotraqueal, porque não existe essa especialidade. Porém, eu sou uma pessoa que estuda muito intubação orotraqueal, adoro ensinar isso daqui, tenho paixão mesmo. Já tem um curso que tem 4 anos e eu estou sempre atualizando ele. Já estamos indo para quase 600 médicos na minha comunidade lá do meu curso de intubação orotraqueal. Então, se você quiser aprender mais comigo, são 9 horas de conteúdo e o link está aqui abaixo na descrição. Meus amigos e minhas amigas que me acompanharam até agora, parabéns para você por ter vindo até o final. Você é uma pessoa realmente que quer se capacitar,
E eu não gosto de pessoas que não têm esse perfil. Então, estou falando com você agora porque eu sei que você chegou até o final. Obrigado por ter ficado comigo, disponibilizado seu tempo e nós aprendemos juntos, porque eu também aprendi agora ao ensinar e você aprendeu a ter tido acesso a essas informações. Um grande prazer. Espero que nos encontremos mais nas redes sociais. Um grande abraço. Deixa eu me aumentar aqui para dar um tchauzinho, né? Dar um abraço aí para você. Deixa eu deixar, vou ficar grandão aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Não dá, não. Vou me deixar aqui para me despedir. Um grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo vídeo. Tchau!